Capítulo 3. A dimensão autopercepção. Você tem amigos que não fazem ideia do que seja introspecção? Você age e reage sem saber por quê. Como se seu eu interior fosse uma pessoa estranha para sua consciência, um completo mistério. As pessoas mais próximas lhe perguntam por que você parece ansioso, enciumado, bravo ou impaciente. E, depois que elas chamam sua atenção para o fato, você fica surpreso ao perceber que se sente de fato como elas o perceberam. Todos conhecemos pessoas que são completamente cegas e surdas diante das próprias emoções. Não, elas não estão num estado de negação e, na verdade, não têm consciência dos sinais emocionais que surgem no próprio corpo. Em parte, isso reflete diferenças na intensidade de tais sinais. Mas também é um efeito das diferenças na capacidade de reconhecer e interpretar esses alertas e na sensibilidade a eles, isto é, na intensidade que os sinais devem ter para que se consiga percebê-los. Algumas pessoas têm grande dificuldade em sentir seus sentimentos. Podem levar dias para reconhecer que estão com raiva, tristes, enciumadas ou com medo. Nesse extremo da dimensão autopercepção estão aqueles que denominamos autoignorantes. No outro extremo estão os autoperceptivos, que são plenamente conscientes dos próprios pensamentos e sensações e muito atentos às mensagens que o corpo lhes envia. Quando gritam com os filhos, sabem que estão fazendo isso não por acharem inaceitável que eles não queiram comer os legumes, e sim porque estão estressados por terem ficado presos no engarrafamento na volta do trabalho. Eles podem ser supersensíveis às mensagens que o corpo lhes transmite, vivenciando os aspectos físicos de seu estado emocional de maneira extremamente intensa, às vezes incapacitante. Mas essa sensibilidade aumentada também pode ser benéfica de várias formas. Parece ser fundamental, por exemplo, para a empatia, a capacidade de sentir o que os outros estão sentindo. Além disso, ela nos permite compreender nosso estado emocional, ajudando-nos a evitar mal-entendidos durante brigas com pessoas íntimas. Se você perceber que está magoado por algo que aconteceu antes de chegar à sua casa, provavelmente irá entender que a raiva explosiva que está sentindo não se deve realmente ao fato de que o jantar ainda não está pronto. No entanto, uma autopercepção elevada igualmente pode ter seu preço. Alguém que tem antenas emocionais muito sensíveis aos próprios sentimentos, ao observar a dor de outra pessoa, sentirá sua ansiedade ou tristeza, o que provoca, por exemplo, uma forte elevação do cortisol, o hormônio do estresse, além de um aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Essa sensibilidade extrema pode ser uma das causas da exaustão relatada por enfermeiros, terapeutas e assistentes sociais. No laboratório, uma maneira de medirmos a sensibilidade de uma pessoa a seus sinais fisiológicos internos consiste em avaliarmos quão bem ela consegue detectar os próprios batimentos cardíacos. 5 Em primeiro lugar, medimos a frequência cardíaca enquanto ela está descansando confortavelmente. A seguir, usamos um computador para simular uma série de 10 tons cujo ritmo acompanhe perfeitamente os batimentos de seu coração. Cada tom ocorre precisamente no momento da batida. Depois elaboramos uma segunda sequência, ligeiramente modificada, de modo que os tons sejam ouvidos um pouco antes ou depois de cada batimento. Para avaliar a sensibilidade da pessoa a seus sinais internos, tocamos, em fones de ouvido, as duas sequências de 10 tons e pedimos à pessoa que identifique qual das duas está sincronizada com seus batimentos cardíacos. Tocamos tanto a sequência sincronizada quanto a que está fora de sincronia cerca de 100 vezes cada uma, alternando-as de forma aleatória. Pessoas com elevada autopercepção costumam acertar mais de 75% das respostas desse teste. A avaliação da sensibilidade aos nossos sinais corporais não é algo que possa ser medido pelo tipo de questionário que criei. Para as outras 5 dimensões do estilo emocional, por isso incluí, além das afirmativas às quais você deverá responder com verdadeira ou falsa, um exercício simples que deve ser feito com outra pessoa. Muitas vezes, quando alguém me pergunta por que estou tão irritado ou triste, respondo, penso comigo mesmo, mas não estou. 2. Quando as pessoas mais próximas a mim perguntam por que tratei alguém de forma tão rude ou grosseira, muitas vezes discordo delas, acreditando que sua avaliação de meu comportamento está equivocada. 3. Com frequência percebo que meu coração está batendo acelerado, mas não sei por que isso está acontecendo. 4. Quando vejo uma pessoa sofrendo, também sinto essa dor, tanto emocional como fisicamente. 5. Geralmente percebo como estou me sentindo de forma tão precisa que consigo descrever minhas emoções.
6. Às vezes noto dores e incômodos e não sei de onde vieram. 7. Gosto de passar algum tempo tranquilo e relaxado, apenas sentindo o que está acontecendo dentro de mim. 8. Sinto-me em harmonia com meu corpo e me relaciono com ele de forma confortável e espontânea. 9. Sinto-me fortemente orientado para o mundo exterior e poucas vezes percebo o que está acontecendo em meu corpo. 10. Quando faço um exercício, sou muito sensível às mudanças que a atividade provoca em meu corpo. Some um ponto para cada resposta verdadeira nos itens 4, 5, 7, 8 e 10 e um ponto para cada resposta falsa nos itens 1, 2, 3, 6 e 9. Não some nada para a resposta falsa nos itens 4, 5, 7, 8 e 10 e para a resposta verdadeira nos itens 1, 2, 3, 6 e 9. Quanto mais alta for a sua pontuação, mais autoperceptivo você é. 8 pontos ou mais indicam que você é autoperceptivo. Uma pontuação abaixo de 3 indica que você é autoignorante. Agora, tente este exercício, peça a uma pessoa que tome seu pulso durante 30 segundos. Enquanto você faz a mesma coisa, sem tocar em seu punho ou em nenhum outro lugar onde sinta o pulso, concentre a atenção nas suas sensações corporais internas. E faça o melhor que puder para sentir e contar seus batimentos cardíacos. Repita o processo outras 3 vezes, ou seja, faça 4 testes de 30 segundos. Compare sua contagem com a de seu parceiro. Quanto mais próximas forem as duas contagens, maior será a sua autopercepção. A dimensão sensibilidade ao contexto. Você contaria a seu chefe a mesma piada indecente que contou aos amigos num bar na noite anterior? Já ficou chocado ao ver que alguém estava brincando com um joguinho de celular durante um funeral? Já foi a um casamento e ouviu uma das convidadas contar sobre o longo caso de amor que teve com o noivo? Você fica surpreso quando as pessoas lhe dizem que seu comportamento é inadequado? A maioria de nós sabe quando determinado assunto ou atitude não são apropriados para certas circunstâncias. As pessoas que são especialmente cientes do entorno social estão no polo antenado do espectro da sensibilidade ao contexto. As que o ignoram estão no extremo desligado, são surdas e cegas diante das regras implícitas que regem as relações sociais. E fazem com que um comportamento perfeitamente aceitável num contexto seja ofensivo em outro. Considero esse um importante componente do estilo emocional. Porque a sensibilidade ao contexto é amplamente intuitiva, e não algo que consigamos regular de forma consciente. E também porque o contexto social e nosso comportamento costumam ter entrelinhas emocionais, casamento e alegria, decoro, caso com um noivo e mau gosto. Dependendo da pessoa com quem interajamos, assim como das circunstâncias, existem diferentes regras e expectativas. Nada de bom irá acontecer se tratar seu chefe como criança ou o policial que acabou de mandar que você encostasse o carro como um amigo próximo. Muito menos se tratar um colega de trabalho como trata seu namorado. A sensibilidade às regras da interação social e a capacidade de regular as emoções e o comportamento de forma adequada variam bastante de pessoa para pessoa. Podemos pensar na dimensão sensibilidade ao contexto como uma versão da autopercepção. Só que dirigida para fora, a autopercepção diz respeito a quanto estamos ligados em nossos próprios processos fisiológicos e emocionais. A sensibilidade ao contexto diz respeito a quanto estamos atentos aos estados emocionais de outras pessoas e ao ambiente social. No laboratório, medimos essa dimensão avaliando a variação do comportamento emocional segundo o contexto social. Por exemplo, crianças pequenas costumam ficar desconhadas num ambiente desconhecido, como um laboratório, mas não no ambiente familiar. Assim, é provável que uma criança pequena que pareça eternamente desconfiada em casa seja insensível ao contexto. No caso de adultos, testamos a sensibilidade ao contexto fazendo a primeira rodada de testes numa sala e a segunda numa sala diferente. Avaliando o grau de variação das respostas emocionais segundo o ambiente no qual o teste é feito, conseguimos inferir a capacidade da pessoa de perceber e sentir os efeitos do contexto. Também fazemos exames cerebrais. O hipocampo parece ter um papel especialmente importante na apreensão do contexto. Por isso medimos sua função e sua estrutura usando a ressonância magnética. Para saber onde você se situa no espectro da sensibilidade ao contexto, considere as seguintes afirmações e marque verdadeira ou falsa. 1. Uma pessoa próxima disse que costumo ser insensível aos sentimentos dos outros. 2. Algumas vezes já me disseram que me comportei de maneira socialmente inadequada e fiquei surpreso com isso.
3. Já tive problemas no trabalho ou desentendimentos com amigos por me comportar de modo íntimo demais com um superior ou alegre demais com um bom amigo que estava magoado. 4. Quando converso com as pessoas, elas às vezes se afastam um pouco, aumentando a distância entre nós. 5. Frequentemente me pego censurando o que eu estava prestes a dizer. Por sentir que algo naquela situação tornaria minhas palavras inadequadas, por exemplo, antes de responder à pergunta, querido, esta calça me deixa gorda? 6. Quando estou num ambiente público, como em um restaurante, sei regular muito bem o volume da minha voz. 7. Já me disseram muitas vezes, quando eu estava em local público, que deveria evitar citar os nomes de pessoas que estivessem por perto. 8. Quase sempre reconheço lugares em que já estive, mesmo que muitos anos atrás. 9. Percebo quando uma pessoa está se comportando de maneira inapropriada, como quando alguém está descontraído demais no trabalho. 10. Uma pessoa próxima já me disse que tenho boas maneiras ao lidar com estranhos em situações novas. Some um ponto para cada resposta verdadeira nos itens 1, 5, 6, 8, 9 e 10 e um ponto para cada resposta falsa nos itens 2, 3, 4 e 7. Não some nada para a resposta falsa nos itens 1, 5, 6, 8, 9 e 10 e para a resposta verdadeira nos itens 2, 3, 4 e 7. Se sua pontuação ficou abaixo de 3, você está do lado desligado do espectro. Uma pontuação de 8 ou mais indica que você é muito antenado no contexto. A dimensão atenção. Você consegue filtrar distrações emocionais e manter a concentração? Ou seus pensamentos se movem da tarefa que você está realizando para a briga que teve com o parceiro pela manhã? Para a ansiedade que sente diante de uma futura apresentação no trabalho ou para a consulta médica do dia seguinte? Se estiver correndo para cumprir um prazo e sua chefe for à sua mesa a cada meia hora para ver como está se saindo, você precisa de vários minutos depois que ela se afasta para retomar sua linha de raciocínio? E quando seu adolescente telefona em crise, dizendo que não sabe qual vestibular pretende prestar? Pode parecer estranho incluir a atenção entre as dimensões do estilo emocional, já que a capacidade de concentração geralmente é vista como um componente da capacidade cognitiva. A razão para incluí-la aqui é o fato de que imagens e sons simples, embora já nos distraiam bastante, podem ser muito piores quando associados a uma carga emocional. Por exemplo, em um restaurante barulhento. Se ouvimos alguém gritar em outra mesa, ou uma voz alta e agitada, seguida pelo som de um copo se quebrando, temos mais dificuldade em permanecer concentrados na conversa do que nos momentos em que as vozes ao redor revelam menos carga emocional. Os sinais emocionais estão presentes em toda a nossa vida e no ambiente que nos cerca e constituem fortes distrações, frequentemente interferindo em nossa capacidade de realizar tarefas e de manter a tranquilidade. Descobriu-se que a capacidade de filtrar distrações emocionais se correlaciona com a capacidade de filtrar distrações sensoriais. Uma pessoa concentrada consegue prestar atenção em uma única conversa numa festa barulhenta, ao passo que alguém desconcentrado desvia constantemente a atenção e o olhar para o estímulo mais chamativo a cada instante. Algumas pessoas conseguem se desconectar apesar de estarem em meio a um redemoinho emocional. Elas se situam no extremo concentrado do espectro da atenção. Outras são distraídas com frequência por impulsos emocionais que não têm nenhuma relação com a tarefa que estão realizando. Elas estão no extremo desconcentrado. Pessoas concentradas conseguem manter a atenção mesmo quando ocorrem intromissões carregadas de emoção, pois filtram a ansiedade que toma conta do ar ao seu redor, algo que as pessoas desconcentradas são incapazes de fazer. Em resumo, a atenção e a emoção são parceiras íntimas. Como os estímulos emocionais consomem boa parte da nossa atenção, a manutenção de uma bússola interna estável que nos permita manter uma atenção tranquila e resistir às distrações é um aspecto do estilo emocional. De muitas formas, a capacidade de filtrar distrações emocionais gera os elementos básicos de outros aspectos da nossa vida emocional. Pois a atenção afeta as demais dimensões do estilo emocional, e a autopercepção, por exemplo, depende de que prestemos atenção aos sinais de nosso corpo. Assim como a intuição social requer que nos concentremos nos sinais sociais. No laboratório, medimos a atenção de várias maneiras. Na verdade, existem dois tipos de atenção. Um deles é a atenção seletiva. 7. Que é a capacidade de ficarmos imersos no mar de estímulos que nos cerca e ainda assim, milagrosamente, prestarmos atenção numa única coisa.
Digo milagrosamente porque a quantidade de informação a que estamos expostos a todo momento é atordoante. Enquanto você lê agora, sua visão periférica está enxergando suas mãos, que seguram o livro. Seus ouvidos captam sons, se você acha que está num ambiente silencioso. Pare de ler e concentre-se no que consegue ouvir. Seus pés estão tocando o chão e seu corpo está apoiado na cadeira, mais uma vez. Pare de ler e concentre-se em suas sensações corporais. Percebe o que estou dizendo? Se antes você não estava prestando atenção em nenhuma dessas coisas, parabéns por sua notável concentração. Ainda assim, apesar de todos esses estímulos que competem com nossa atenção, em geral, conseguimos nos concentrar num só e ignorar os demais. Se não conseguíssemos, ficaríamos tristemente perdidos no vasto oceano do nosso mundo sensorial. Para conseguirmos nos concentrar dessa maneira, utilizamos duas estratégias: amplificamos o canal no qual queremos prestar atenção das palavras desta frase e abafamos os canais que queremos ignorar, seu corpo encostado na cadeira, etc. O segundo tipo de atenção é a percepção aberta, sem julgamento crítico. Por exemplo, se você está ciente de uma dor leve na região lombar, mas consegue notá-la sem que ela tome conta de seus pensamentos, você está praticando a percepção aberta. Se sente uma pontada de preocupação ao se atrasar para uma reunião porque o elevador está quebrado e simplesmente pensa consigo mesmo: isso me deixa estressado, mas não entra em pânico enquanto procura as escadas, você está mais uma vez praticando a percepção aberta e a crítica. Uma pessoa que tem facilidade para isso costuma ter uma espécie de imã interno que ajuda a manter a concentração no objeto desejado, sem vagar de um lado para outro pelos eventos que ocorrem ao seu redor. Esse é o tipo de percepção cultivada por várias formas de meditação, como explicarei no capítulo 9. Ele gera uma sensação de contentamento e equilíbrio emocional, outra razão para fazer parte do estilo emocional. As pessoas que estão no extremo concentrado do espectro da atenção tendem a ser imperturbáveis e não são abaladas por constantes altos e baixos emocionais. A percepção aberta e a crítica também é fundamental para estarmos antenados no ambiente que nos cerca e em nossos pensamentos e emoções, de forma que tem um papel importante na autopercepção e na intuição social. Sem a capacidade de mantermos uma percepção aberta e a crítica, podemos deixar passar despercebidos os sinais sutis que surgem de nosso corpo e nossa mente, bem como as nuances do ambiente social. Para medirmos a percepção aberta no laboratório, começamos por um fato conhecido e se um estímulo dominar nossa atenção, não iremos notar outros estímulos que ocorram uma fração de segundo depois dele. Essa cegueira, ou surdez, aos estímulos subsequentes é chamada intermitência da atenção. Do inglês attentional blink, expressão que faz referência ao lapso perceptual que ocorre quando piscamos os olhos. E existe um teste simples para medi-la. Numa das versões do teste, o participante observa uma série de letras que aparecem rapidamente numa tela, uma após outra. 10 por segundo, C, P, Q, D, K, L, T, B, X, V, etc. De tempos em tempos, aparece um número, por exemplo, C, P, Q, D, 3, K, L, 7, T, B, X, V. O participante deve indicar o momento em que um número interrompe a sequência de letras. Se o segundo número surgir menos de meio segundo após o primeiro, a maior parte das pessoas irá notar o primeiro número, do 3, mas não verá o segundo, do 7. É como se a atenção piscasse os olhos. A razão para isso parece ser que, como os números só aparecem raramente por serem aquilo que o participante está buscando, a pessoa sente uma pontada de empolgação ao ver o primeiro. O cérebro leva algum tempo para voltar ao estado no qual consegue perceber aquilo que busca. Quanto mais longa é a intermitência da atenção, isto é, de quanto mais tempo uma pessoa precisa para perceber o número seguinte em meio a uma sequência de letras, maior é o tempo que o cérebro leva para conseguir dar atenção ao próximo estímulo e maior é a quantidade de informações perdidas no mundo ao redor. A intermitência da atenção dura ainda mais quando existe um componente emocional naquilo que a pessoa procura. Em outra versão do experimento, em vez de observarem uma série de letras interrompidas por um número ocasional, os voluntários devem tentar perceber, por exemplo, a imagem de uma criança chorando em meio a uma sequência de paisagens. Nesse caso, o tempo necessário para que consigam perceber outra imagem de uma criança chorando é maior que no caso das letras e dos números. O que indica que a atenção tem um componente emocional,
ou, mais precisamente, que as emoções afetam a atenção. No entanto, algumas pessoas praticamente não têm a atenção interrompida. Elas possuem uma espécie de percepção não reativa que consegue identificar estímulos de forma muito estável. A breve empolgação que normalmente sentimos ao percebermos um número em meio à sequência de letras está inteiramente ausente neles, ou, se presente, não provoca uma intermitência da atenção. Com isso, elas tendem a deixar passar menos estímulos que as demais pessoas. A duração da intermitência em cada indivíduo, especialmente no caso de estímulos emocionais, reflete uma qualidade ligada ao equilíbrio e à estabilidade emocionais. No laboratório, avaliamos a percepção aberta e a crítica utilizando o teste da intermitência da atenção. Por meio do experimento com letras e números ou com a variação que utiliza as cenas emotivas ou naturais. Medimos a atenção focada tocando sons simples a diferentes alturas, geralmente um grave e outro agudo, através de fones de ouvido. No início, pedimos ao participante que preste atenção apenas nos tons agudos e que aperte um botão sempre que os ouvir. Portanto, ele não deve apertar o botão quando ouvir o tom grave. Para dificultar a tarefa, separamos os tons entre o ouvido direito e o esquerdo, tocando cerca de 1 por segundo e alternando os ouvidos. A pontuação do participante. Enquanto os tons ele apertou corretamente o botão, subtraídos os erros, é uma medida de sua capacidade de manter a atenção focada. Para tornar o teste ainda mais difícil, às vezes pedimos aos participantes que só apertem o botão se ouvirem o tom agudo no ouvido esquerdo, ou o tom grave no ouvido direito, ou outra combinação. O que acontece muitas vezes é que, quando o tom agudo é percebido pelo ouvido que a pessoa deveria ignorar, o participante se equivoca e aperta o botão, o que indica que sua atenção é ampla demais, e não focada o suficiente. Às vezes, a pessoa simplesmente deixa passar despercebido o tom agudo. Em todos esses casos, fazemos exames cerebrais simultâneos, usando o eletroencefalograma. Se quisermos nos ater ao momento em que a atividade cerebral ocorreu, ou a ressonância magnética, quando desejamos nos concentrar em sua localização. Você pode avaliar seu estilo de atenção assinalando cada uma das armações a seguir como verdadeira ou falsa. 1. Consigo me concentrar em um ambiente barulhento. 2. Quando há muitas coisas acontecendo à minha volta e uma grande quantidade de estímulos sensoriais, como numa festa ou num aeroporto tumultuado. Consigo não me perder em pensamentos sobre o que quer que eu esteja vendo. 3. Se eu decidir concentrar minha atenção numa tarefa específica, quase sempre consigo. 4. Quando tento trabalhar em casa, o som da televisão ou de outras pessoas me distrai muito. 5. Se eu ficar sentado tranquilamente por uns poucos momentos, uma torrente de pensamentos invade minha mente e logo estou seguindo vários raciocínios, sem nem sequer saber onde cada um deles começou. 6. Se eu me distrair com algum evento inesperado, consigo voltar a me concentrar no que estava fazendo. 7. Durante períodos de relativa tranquilidade, como quando estou sentado em um trem ou ônibus, ou esperando em uma fila, noto muito do que acontece ao meu redor. 8. Quando me dedico a um projeto importante que requer toda a minha atenção, tento trabalhar no lugar mais calmo que eu consiga encontrar. 9. Minha atenção tende a ser atraída por estímulos e eventos do ambiente, uma vez que 10. Tenho facilidade em conversar com uma pessoa numa situação em que haja muita gente ao redor, como numa festa ou no escritório. Consigo me desligar dos outros em ambientes assim, mesmo quando, concentrando-me, consigo distinguir o que estão dizendo. Some um ponto para cada resposta verdadeira nos itens 1, 2, 3, 6, 7, 10 e 1 para cada resposta falsa nos itens 4, 5, 8 e 9. Não some nada para a resposta falsa nos itens 1, 2, 3, 6, 7 e 10 e para a resposta verdadeira nos itens 4, 5, 8 e 9. Uma pontuação de 8 ou mais significa que você se situa no extremo concentrado da dimensão atenção, uma pontuação de 3 ou menos significa que você tende a ser desconcentrado. Agora que avaliamos onde você se situa em cada uma das 6 dimensões do estilo emocional, pegue um pedaço de papel e desenhe 6 linhas horizontais, de cima para baixo, igualmente distantes entre si. Item chame a primeira linha de resiliência, e então continue pelas categorias atitude, intuição social, autopercepção, sensibilidade ao contexto e atenção. Item anote os extremos de cada dimensão, da esquerda para a direita. Para a resiliência, os extremos são recuperação rápida e recuperação lenta. Para a atitude, negativa e positiva.
Para a intuição social, socialmente desnorteado e socialmente intuitivo. Para a autopercepção, autoignorante e autoperceptivo. Para a sensibilidade ao contexto, desligado e antenado. Para a atenção, desconcentrado e concentrado. Item agora, de acordo com sua pontuação nos 6 questionários, faça uma marca em cada linha. Assim é possível ter uma visão geral do seu estilo emocional. Você talvez seja uma pessoa positiva e de recuperação rápida, socialmente intuitiva, autoignorante, antenada e concentrada. Talvez seja negativa, mas de recuperação rápida, desnorteada em relação ao seu entorno social, autoignorante e desconcentrada. Qualquer que seja seu estilo emocional, conhecê-lo é o primeiro passo para entender como ele afeta a sua saúde e as suas relações. E decidir se você gostaria de modificá-lo em qualquer uma das 6 dimensões. Pontuação de Davidson nos questionários que avaliam o estilo emocional. Em vez dos tipos de personalidade, eu foco as 6 dimensões do estilo emocional porque elas possuem fundações sólidas em padrões de atividade cerebral. Como expliquei na introdução. No próximo capítulo, vou detalhar como usamos essa descoberta, quais são esses padrões típicos de atividade. E por que são fundamentais para compreendermos o estilo emocional e considerarmos maneiras de modificar uma ou mais das 6 dimensões.